Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui, de poucos minutos, é tentar resumir um pouquinho o que aconteceu ou o que está acontecendo nesse quase um ano aí, na verdade um pouquinho mais de um ano, né, de construção do Porto Alegre Inquieta. O Pô Inquieta é um coletivo de pessoas, pessoas que se organizam basicamente de duas formas, grupos de WhatsApp e encontros presenciais. O Pô Inquieta nasceu com um propósito bastante claro, né? Articular e fomentar todas as expressões de economia criativa que acontecem na cidade de Porto Alegre. E quando a gente fala de economia criativa, né, sempre tem uma discussão qual é a economia criativa que a gente quer, né? Mas a economia criativa basicamente é aquilo que trabalha com recursos intangíveis, né, com conhecimento, experiência, criatividade. E aí entra transversalmente em vários setores, como a gastronomia, a moda, o audiovisual, o design, enfim. Tudo aquilo que trabalha como base, né, a criatividade. E a gente está nessa de alguma forma. Todo mundo que está no Pô Inquieta de alguma forma trabalha com conhecimento e com a criatividade. E nesse propósito muito claro de articular e fomentar a economia criativa da cidade de Porto Alegre, a gente tem vários desafios, né? Então, a primeira coisa importante, eu acho, nessa construção de um ano e pouco, é entender como é que o grupo se organiza, né? E essa organização não é uma organização linear, é uma organização sistêmica. E isso dá trabalho, né? Isso não é simples, né? Então, às vezes, a ansiedade da gente de ter muita entrega, de ter muito rápido, não se justifica, né? Essa é uma construção que ela tem que ser um tijolo por dia. E não é uma construção simples. O maior erro é simplificar. Bom, essa construção ela aconteceu até um determinado momento dentro de um grupo de WhatsApp, que chegou a 256 pessoas, e aí a gente tomou uma decisão, num encontro do Porto Alegre Inquieta, que foi criar vários spin-offs. Então a gente criou num primeiro momento 6 grupos. Esses 6 grupos criaram outros grupos, e hoje são 15 grupos. Cada grupo desses cresceu de uma determinada forma ou criou uma determinada dinâmica. E aí, em um determinado momento, e aí isso faz em, sei lá, talvez 3 meses, né? A gente decidiu que tinha um outro passo muito importante para tomar. Na verdade, faz um pouco menos de 3 meses, né? Talvez faça 1 mês e meio. E essa decisão foi criar um grupo de influenciadores. Na verdade, que a gente acabou chamando de articuladores. E esses articuladores têm algumas responsabilidades com cada um dos grupos, né? Primeiro, eles podem qualquer um pode optar em entrar dentro do Porto Alegre Inquieta, em qualquer um dos grupos, né? Os links para a entrada dos grupos estão na plataforma, né, do portoalegreinquieta.com.br ou poinquieta.com.br. Mas os articuladores, eles têm uma responsabilidade. A responsabilidade deles é, primeiro, garantir um encontro presencial, porque não é só um grupo de WhatsApp, gente. Existe uma necessidade de que a gente trabalhe o campo do afeto, né, o olho no olho. Isso só os encontros presenciais nos permitem. Depois existe a necessidade de que esses influenciadores fomentem pequenos projetos que vão formar as nossas nanoacabativas, que vão acabar servindo de exemplo e tendo um efeito multiplicador, né? O grande poder das pequenas coisas, né? Então essas nanoacabativas que a gente começa a construir, por exemplo, a construção da plataforma, a viagem de 10 inquietos a Medellín, sei lá, as realizações pequenas elas têm um poder extraordinário e é isso que a gente tem que exercitar, né? Então, a partir do momento em que a gente tem grupos de WhatsApp, articuladores, o espaço de crescimento é um espaço indeterminado. Vai depender da capacidade coletiva de organização e a capacidade de interpretar o pensamento coletivo. Ao mesmo tempo, o Porto Alegre Inquieta não se isola, né, dentro do contexto da cidade de Porto Alegre. O Porto Alegre Inquieta se une e se torna também um dos atores e um dos agentes da formação do Pacto Alegre. O Pacto Alegre, que é um pacto pela inovação e pela transformação da cidade de Porto Alegre, tem vários agentes. Tem o protagonismo maior da aliança, que é a formação feita pelas 3 universidades, URGS, Unicinos e PUC. O Porto Alegre Inquieta está junto com a aliança na construção desse pacto. Vários projetos já foram identificados e outros tantos precisam ser identificados. Mas o importante nesse vídeo, né, e é a pretensão dele, né, porque eu preciso terminar ele agora, é que a gente entenda que esse movimento orgânico ele tem fases bem definidas. A primeira foi os spin-offs de grupo, a segunda, a construção dos articuladores, né? E a terceira é se institucionalizar dentro de projetos que compõem, né, e que têm ambição maiores, como é o caso do Pacto Alegre. Tudo isso na construção de um ano
nos dá uma condição de dizer que muita coisa foi feita, mas que muito mais se tem para fazer. Então, eu espero que todo mundo tenha esse entendimento, que tenha, né, desvestido de ideologia, de política partidária, embora esse seja um movimento essencialmente político, né, porque trabalha com crença, com a visão de negociação e diálogo, né, é isso que a gente precisa fazer, embora seja um movimento essencialmente político, é um movimento que ele não é partidário, não é ideológico, né, e está aberto a todas as diferenças e a todas as possibilidades de representação dessa história da economia criativa dentro da cidade de Porto Alegre. Por fim, eu queria dizer que a gente voltou de Medellín há pouco tempo e que Medellín foi um soco na boca do estômago, né? Porque a gente vê uma cidade latina que estava entregue ao narcotráfico no final dos anos 90 e que em menos de 20 anos se torna a cidade mais criativa do mundo. Então, se tem um benchmark que a gente quer seguir, é poder ter a esperança de, em 2 décadas, fazer uma transformação em Porto Alegre nas proporções daquilo que a gente presenciou na cidade de Medellín. Então é isso, gente. Esse é um vídeo para explicar um pouquinho do Põe Quieta, mas para agradecer muito quem vem acreditando nesse projeto e agradecer muito, né, a todos aqueles que, de alguma forma, de coração, se tornaram voluntários e, fundamentalmente, inquietos na cidade de Porto Alegre. Valeu, um grande 2019 para todo mundo.